Cuidar da audição deve ser um requisito importante na nossa rotina, especialmente se a gente vive em um ambiente com muita poluição sonora. O Sempre Bem, então, preparou uma matéria que vai nos ajudar a cuidar mais do nosso ouvido. Quer ver só? Então veja e ouça com atenção a matéria a seguir. Perda auditiva é quando escutamos menos do que 25 decibéis nas frequências auditivas. O limiar normal da audição é até 25 decibéis ou menos. Pois é, mas a maioria das pessoas sofre com a perda auditiva e nem sabe. O ambiente externo é um dos principais responsáveis. Poluição sonora é o conjunto de todos os ruídos que existem no ambiente. Barulho da rua, do ônibus, do carro, das pessoas conversando, ou no ambiente interno com o som ligado, a televisão ligada, as pessoas falando. Tudo isso é considerado poluição sonora. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é não exceder 80 decibéis num período de 8 horas diárias de som. A perda auditiva não tem cura, mas a prevenção é simples, basta mudar alguns hábitos. A colocação, o uso de um fone unilateral, somada à poluição ambiental, faz com que a pessoa aumente muito a intensidade do som para escutar aquela música. Então o que a gente sugere é usar fones binaurais, né, nas duas orelhas, porque existe uma captação cerebral que aumenta em 6 decibéis se a gente usar o fone nas duas orelhas. Então já evita o aumento excessivo do volume. Outra orientação é usar fones de isolamento acústico, para que a gente não ouça, né, o ruído, a poluição ambiental, para que a pessoa não precise levar tanto som para escutar sua música. Existem alguns exames para detectar a audição. O principal é a audiometria. O paciente entra dentro de uma cabine acústica, coloca um fone de ouvido ligado a um aparelho que chama audiômetro e a fonoaudióloga geralmente é quem faz esse exame e ela, através desse aparelho, emite estímulos sonoros de diferentes limiares, de diferentes intensidades, para verificar qual que é o limiar auditivo daquele paciente. Até 25 decibéis é um limiar considerado normal. Para Camila, o resultado não foi positivo. Deu que eu tinha uma leve perda de audição, que eu não conseguia escutar assim perfeitamente. E hoje realmente assim, eu tenho muita dificuldade às vezes de ouvir. E uma das consequências também é que eu falo muito alto. Por não me ouvir, a gente tem aquela mania de querer ouvir o que a gente está falando, né? Então eu acabo falando muito alto por causa disso, que é uma das consequências do fato de eu não ouvir muito bem. Gente, olha só, eu tô aqui com o decibelímetro, que é esse equipamento que mede a frequência, o volume, né, de barulho que a gente se expõe no dia a dia. A gente tá aqui, olha, num ponto de ônibus e a gente vai fazer o teste na prática para saber como é que é esse ruído que a gente se expõe todo dia. Será que a gente tá ouvindo bem, gente? Vamos ver aqui agora? Eu acho que aí é ideal. 69. Chegou a 70, gente. 70, 71, Então passou bastante. Já passou bastante e aí sim compromete principalmente essas pessoas que estão aqui. Aí você vai pegar bem alto. 70, 71. Você percebe que é um movimento, você tem muito fluxo de ondas no local. Então essas pessoas que estão sempre aqui, eles estão muito expostos. A limitação depende do local, área residencial, área urbana, área comercial. Então por isso que uma parada de ônibus pode estar em qualquer região dessa. No nosso caso aqui, área mista, comercial e residencial, portanto que até 60 decibéis. E se você está num ambiente que tem muito barulho, principalmente pela parada, a saída dos ônibus, o ideal é você se afastar um pouco, procurar um local mais distante da via e aguardar um pouco a chegada do seu ônibus. Parece que não, mas também esperar, o simples fato de esperar para atravessar uma rua, gente, é complicado. Tem muito barulho, a gente pensa que não, mas tem muito barulho. Então é indicado a gente não ficar sempre ali no limite da calçada. A gente tem que recuar um pouquinho, como é que é? O ideal é que você não fique muito próximo por causa do tempo de exposição. Lógico, na correria, né, da cidade você tem que estar muito apressado. Mas se você puder se proteger e só atravessar no momento certo, você não vai ficar nos canteiros se expondo a barulhos
além do que a gente já viu do permitido de 50 a 60 decibéis. Fone de ouvido é outro problema, né? Então a gente vê muita gente com fone de ouvido e acusa, gente. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Para fone de ouvido, qual é o limite? O limite também permanece praticamente o mesmo. Entre 50 já começa a mostrar que isso é prejudicial à tua audição. Então a partir de 50 não é recomendável. Os novos celulares já têm os aplicativos que oferecem essa opção que registra os cuidados, né? Principalmente quando chega no amarelo, próximo ao vermelho. Luiz usa sempre fone, mas cuida bem da audição. Me conta, como é que você costuma escutar música? No volume médio, normal. Pra não danificar, que às vezes aparecem mensagens no celular que volumes altos danificam o ouvido, então eu fico com um pouco de medo de ficar surdo. Você sempre escuta moderadamente? Moderadamente. Por quê? Porque não tem necessidade de ouvir tão alto também, eu não gosto muito de barulho, acho que é por isso. E pra também não danificar.